Quanto tempo demora uma ação de revisão de contrato de veículo, ou uma ação de revisão de juros, como é popularmente conhecido? Bom, primeiramente, meu nome é Arthur, eu sou advogado, sócio aqui do escritório Colombari Advocacia, e no vídeo de hoje eu vou dizer para você quanto tempo mais ou menos demora uma ação revisional de contrato de financiamento de veículo, o que também é popularmente conhecida como ação de juros abusivos. Bem, primeiramente, a gente tem que entender que as fases desse processo. E temos que entender também que, normalmente, esses processos não chegam ao fim. Por quê? Normalmente, a gente consegue um acordo nesse tipo de processo. E eu vou aqui dizer para vocês todas as fases e as melhores oportunidades de acordo. Inicialmente, o advogado vai precisar ali cerca de 10 a 15 dias, vai depender muito da demanda do seu advogado, para elaborar uma petição inicial. A petição inicial é um documento escrito pelo seu advogado que dá início ao processo instruindo esse documento. Ou seja, acompanhado de documentos, ele embasa todo esse documento, o seu advogado vai colocar também todos os seus dados, tá? Caso você tenha cópia do seu contrato de financiamento de veículo, ele vai colocar também a cópia para acompanhar essa petição inicial. Vai utilizar ali todos os documentos que ele puder para comprovar o que ele alegou e para usar em suas alegações dentro do processo. Logo após essa petição inicial, o juiz, caso você já comprove a gratuidade da justiça, o juiz vai intimar o banco para se defender no processo. Caso você comprove já inicialmente a necessidade dessa gratuidade da justiça, o juiz vai intimar você para isso. Então, ele vai te dar um prazo em média de 15 dias, que varia de 5 a 15 dias, na verdade, para apresentar ali no processo documentos que comprovem realmente que você não pode pagar custos processuais naquele momento e que vai te atrapalhar o seu padrão de vida, ou seja, atrapalharia a sua subsistência se você tivesse que pagar aquelas custas. Então, se você colocou todos esses documentos, você já pode pular essa etapa e já vai um pouco mais rápido o seu processo. Se não, normalmente o seu advogado vai te comunicar que ele foi intimado para isso e vai apresentar todos esses documentos no processo o quanto antes. Então, quanto a isso, somente a questão da justiça gratuita. Você vai ganhar em cerca de 1 mês só nessa questão. Então, logo após isso, o juiz vai intimar o banco para que, em prazo de 15 dias, o banco faça a contestação, no caso, a defesa sobre o processo que você está entrando. Todos aqueles argumentos que o seu advogado apresentou na petição inicial dele, o banco vai precisar contestar. O banco normalmente vai contestar de forma muito genérica, porque o banco tem centenas e de milhares de processos e eles não têm como, diferente do seu advogado, provavelmente, de não tem como olhar cada processo como único. Ele não consegue olhar o processo com um olhar, cada processo com um olhar clínico e também olhar a estratégia jurídica por trás dele. Nada, nada de forma bem completa. Então, o banco ali tem a contestação, tem uma contestação padrão deles, que eles vão só utilizar, alterar o seu nome e já vão contestar. Então, normalmente, os bancos respondem ali dentro de um prazo de 15 dias e o juiz, em seguida, vai intimar, né, tanto você e tanto o banco para, se deseja, marcar uma audiência de conciliação, que seria uma audiência para tentar fazer acordo com o banco ou não. Nesse momento também, apesar do banco não querer a audiência de conciliação, até porque quando o banco é intimado para comparecer nesse tipo de audiência, ele manda uma pessoa enviada pelo banco para representar, normalmente, que nem sequer tem autonomia para fazer qualquer tipo de proposta. Então, esse preposto, né, que é chamado, não pode negociar. Por isso, acaba não valendo a pena esse tipo de audiência. Mas quando o banco é intimado nesse tipo de processo, intimado para apresentar contestação, ele já costuma passar os olhos no seu caso e às vezes passar propostas. Normalmente, quando você chega nessa etapa, você já fez várias e diversas propostas para o banco, mas o banco se mostrou irredutível às suas propostas. E ele não teve interesse nessas propostas. Então, a partir desse momento que o banco recebe a citação, a intimação do processo,
ele vai ter que se defender no processo, ele vai verificar que tem que pagar o escritório de advocacia conveniados a eles, bem como pagar custas processuais no caso em que eles vão perder o processo, caso eles venham perder o processo. Então, todas essas custas obriga o banco a ver de melhores olhos o seu processo, ou ouvir com melhores ouvidos, no seu caso, as suas propostas. Então, caso você tenha uma proposta, nesse momento é interessante já fazer ao banco também, neste momento. Provavelmente, ele já vai te fazer também uma proposta. Então, com cerca de 2 a 3 meses de processo, o banco normalmente já faz alguma proposta de acordo para você. E normalmente ele faz através do seu advogado. E seu advogado vai te dizer que o banco tem uma proposta de redução de parcelas com valor X ou uma quitação do seu contrato com valor Y. Agora, não fazendo acordo, vamos passar para a especificação de provas. Em alguns casos, o juiz vai pedir que seja feita uma perícia nesse contrato. Essa perícia tem o intuito de constatar realmente essa possibilidade do contrato, se ele está ilegal ou não, principalmente a respeito de números, porque o juiz, assim como nós, não tem esse conhecimento de todos os números, sobre cálculos. Então ele passa para ele passa esse tipo de serviço para o perito judicial, que vai apresentar a ele já todo mastigado se tem abusividade ou não naquele contrato. Então, a partir desse ponto, o juiz passa para a especificação de provas. Depois, saneamento do processo, ele passa para o julgamento. Normalmente, esse processo não chega no julgamento. Esse julgamento ali demora em torno de 6 meses a 1 ano. Mas normalmente, a gente não chega nessa fase, porque não é interessante para o banco a sentença. O banco, normalmente nesse tipo de caso, já sabe que vai perder o processo, sabe que realmente está praticando abusividades diversas no seu contrato e que não se restringe a juros. Então, o banco, nesse tipo de caso, já vai melhorando para você propostas até que você aceite. Normalmente, quando seu advogado já tem uma experiência nesse tipo de área, ele vai te orientar e dizer quais são os limites da proposta do banco. Então, vai chegar um momento que seu advogado vai chegar para você, vai te dizer que tem uma proposta muito boa. Lógico, parte, você precisa tomar essa decisão, ou não, mas como com essa instrução do seu advogado, fica muito mais fácil. Então, o prazo máximo para chegar até a sentença seria ali algo entre 6 meses a 1 ano. Mas o acordo pode acontecer até desde o primeiro dia de protocolo da ação. Muitos escritórios de advocacias até fazem isso. Assim que eles protocolam a ação judicial, eles já ligam no banco e fazem uma proposta para o banco. Então, ali mesmo já pode sair uma proposta boa e pode ser que você consiga resolver o seu problema. Se ficou qualquer dúvida sobre o tema do vídeo de hoje, você pode deixar aqui nos comentários, será um prazer responder você também. Se você tiver, se você pode escrever aqui no canal também, que vai ser também um prazer ter você aqui conosco. E até o próximo vídeo.